chorando, molhava-os com suas lágrimas, e então os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-os, e os ungia com o perfume. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se esse fora profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Vamos lá, repitam comigo: se esse fora profeta, saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em Tua presença nós nos encontramos neste momento, Senhor. Nós queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir. Que o Teu nome seja exaltado e que nós possamos sair daqui desta casa essa noite edificados pelo poder da Sua palavra. Ó Deus, eu engrandeço o Senhor, porque quem faz todas as coisas é o Senhor. Quem fala é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo. A palavra que será falada é a palavra do Senhor. E nós sabemos que ela não volta para o Senhor vazia, antes fará aquilo que lhe apraz e prosperará para o qual ela foi enviada. E nós te exaltamos, Pai, porque o Senhor permanece no controle de todas as coisas. A casa é sua, o povo é seu, a palavra é sua, o vaso é seu. Faça tudo como o Senhor deseja nessa noite. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao apóstolo também por esta oportunidade, pela confiança. Eu estava ontem refletindo na palavra do Senhor. Nós analisamos a vida de muitos homens, nós analisamos a vida de muitas mulheres, e nós vamos ver na Bíblia, amados, relatos e histórias de homens e mulheres, não histórias diferentes das nossas. Um exemplo, a mulher cananeia, quando ela foi até Jesus, ela foi porque ela estava sofrendo com uma filha oprimida, com uma filha endemoniada, e ela provavelmente já deveria ter batido em várias portas sem ter a solução dos problemas da sua filha, sem ter a solução dos seus problemas. Mas quando ela ouviu falar que Jesus estaria em determinado lugar, ela não hesitou em ir ao encontro do Senhor Jesus e clamou por ele, reconhecendo o seu senhorio. Quando ela diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela reconhece o senhorio de Jesus. Nós vamos ver que ela passa por algumas provações, por alguns obstáculos, pois o Senhor provara a sua fé, mas ela perseverou, ela adorou ao Senhor e o Senhor lhe deu resposta. Então nós vemos que muitos personagens bíblicos passaram e enfrentaram problemas não diferentes do que nós estamos enfrentando nos dias atuais. Mas o que me chama a atenção, amados, como nós temos falado, é que a Bíblia não hesita em dizer as qualidades das pessoas. Mas a Bíblia também não hesita em dizer os fracassos, em dizer os defeitos. E nós vamos ver que a Bíblia fala de mulheres virtuosas, mas a Bíblia também não abre mão de nos orientar para termos cuidados com mulheres ímpias, com mulheres pecadoras. E eu estava conversando com meu esposo ontem, e já há um tempo eu venho observando isso, que Salomão, ele é um homem assim que pode falar de mulher assim de carteirinha, né? A Bíblia diz que Salomão ele teve 700 mulheres princesas e teve 300 mulheres concubinas. Então, de mulher, Salomão entende do negócio, né? Então, Salomão em Provérbios e em Eclesiastes, ele nos vai dar muitas orientações. E quando nós analisamos os primeiros textos do livro de Provérbios, nós vamos ver que Salomão, ele orienta para que os filhos, ele diz que os filhos devem atentar para o conselho dos seus pais, principalmente quanto à mulher adúltera, à mulher pecadora, porque existe esse tipo de mulher. E nós vamos ver um contraste, Salomão falando de muitas mulheres ímpias.
E eu peguei algumas personagens bíblicas, amados, que foram mulheres assim terríveis. E alguns domingos atrás nós estamos estudando sobre o Antigo Testamento, estamos estudando sobre Acabe, sobre Elias, sobre Eliseu, e também conhecemos um pouco da história de uma mulher, de uma rainha, mas uma rainha muito má, uma rainha muito perversa. E, amados, nós precisamos nos conscientizar de que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós plantarmos coisas boas, nós vamos colher bênçãos da parte do Senhor. Se nós plantarmos vento, nós vamos colher tempestades. Nós servimos a um Deus que Ele é justo. A justiça, olha para mim, por favor, amados. A justiça faz parte do caráter de Deus. A justiça faz parte do atributo de Deus. Isso está inserido na vida de Deus, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a justiça. O nosso Deus, Ele é justo. E quando nós vemos a história de Jezabel, ela foi uma mulher má, ela não induziu Acabe ao erro, porque a Bíblia diz que Acabe, ele já fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor, mas ela incitava o seu esposo a fazer o que era mal. Ela incitava o seu esposo a fazer o que era mal. E nós vamos ver, amados, que o profeta, quando libera uma palavra sobre a vida de Acabe, uma palavra sobre a vida de Jezabel, o profeta, ele não teme em entregar aquilo que Deus manda. E diante de tamanha impiedade cometidos por aquele casal, Deus então libera a sentença de morte para a vida de Acabe, mas também a sentença de morte para a vida de Jezabel. E é interessante que quando souberam da notícia da morte de Jezabel, alguém disse assim, vamos lá pegar o corpo dela para enterrar com dignidade, porque ela é uma rainha, ela é uma pessoa real. Mas diante de tamanha impiedade que aquela mulher havia cometido, a sentença de Deus para a vida dela é, você não vai ter carne para ser sepultada, porque os cães comerão a sua carne. Por causa da impiedade que havia no coração daquela mulher. E quando nós estudamos a Bíblia, amados, nós vamos ver que Deus, Ele exerce o seu juízo diante daqueles que o aborrecem, diante daqueles que o rejeitam, diante daqueles que desobedecem ao Senhor, mas nós também podemos glorificar a Deus. Eu gostaria que você levantasse suas mãos aos céus. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso e Ele exerce a sua misericórdia até 1000 gerações na vida daqueles que lhe amam, na vida daqueles que lhe obedecem, na vida daqueles que lhe honram. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Que é uma promessa de Deus para a tua vida que honra ao Senhor. Há uma promessa para a sua vida que teme ao Senhor, que as misericórdias de Deus alcançarão até 1000 gerações suas. Você sabe o que é isso, queridos? Você sabe como foi louvado aqui nessa noite. Vale a pena abrir mão do pecado, vale a pena abrir mão da desobediência, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena se renunciar, porque o nosso Deus é um Deus fiel que cuida dos seus. Aleluia! Você pode levantar suas mãos para os céus e dizer comigo, eu tenho um dono. Mais forte, diga novamente. Mais uma vez, com muita força e muita fé. Aleluia, você tem um dono. Você tem um dono que cuida de você. Você tem um dono que peleja por você. Você tem um dono que provê suas necessidades. Você tem um dono que provê, que cuida, que protege da sua vida e da sua casa e da sua família. Você serve a um Deus fiel. Você serve a um Deus fiel. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor por conta disso? É interessante que no mesmo livro que Salomão escreve,
Ele, nos primeiros capítulos, ele fala da mulher ímpia, ele fala da mulher pecadora, ele fala da mulher adúltera, ele dá orientações àqueles filhos para ouvirem os conselhos do seu pai, da sua mãe, para se afastar dessas pessoas. Mas no mesmo livro, ele vai falar que quem acha uma mulher acha uma coisa boa. Como é que pode, né? Uma hora ele fala ruim das mulheres, outra hora ele fala bem das mulheres. E aí, queridos, é que nós vemos o diferencial de mulheres e de mulheres. Aleluia! Nós vamos ver o diferencial de mulheres que não temem a Deus, mas nós vamos ver honra na vida daquelas que têm temor no seu coração. E eu estava analisando a vida de Jezabel, olha a morte que Jezabel teve, gente. E aí alguém pode perguntar, mas as crentes também não morrem? Morre. Mas olha a dignidade que uma mulher de Deus tem ao morrer. Diferente da vida de uma mulher ímpia e de uma mulher pecadora. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma serva de Deus que havia morrido. Nós vamos ver a história falando de Dorcas. Dorcas era uma mulher de Deus, era uma mulher caridosa, era uma mulher que tinha obras, mas Dorcas também morreu. Mas olha só, Dorcas morreu, mas aquelas mulheres estavam em volta do seu corpo fazendo o quê? Chorando, mas clamando a Deus por um milagre, clamando ao Senhor para que Deus tivesse misericórdia e trouxesse aquela mulher de volta à vida. Quando nós morrermos, mulheres, homens, jovens, será que clamarão a Deus pedindo para a gente voltar? Ou vão dizer como o apóstolo Carlos, ele canta, já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Porque quando Jezabel morreu, eu tenho certeza que cantaram esse corinho para ela. Eu tenho certeza que cantaram esse corinho para Jezabel. Foi tarde, minha filha. Só não vamos falar, vai com Jesus, porque a gente sabe que ela não foi com Jesus, né, minha gente? Mas olha, quando a mulher de Deus, ela falece, e aí o Espírito do Senhor leva o homem de Deus até aquele cenário, e o homem de Deus ora, e aquela mulher volta à vida. Porque Deus conhece o coração de todos nós. Deus conhece a sinceridade, Deus conhece o temor, Deus conhece a pureza, Deus nos conhece por dentro, amados. Mas eu sou pecadora, eu erro. Quando nós olhamos o texto que nós lemos, aquele homem, ele disse em pensamento, se esse homem for a profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é uma pecadora. E daí? E daí? Queridos, o nosso Deus não veio para quem é são, o nosso Deus veio para pecadores. Se Jesus não tivesse vindo para pecadores, queridos, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas você pode exaltar o Senhor, você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda com alegria, aplauda glorificando, aplauda exaltando, porque por causa das suas misericórdias, por causa da sua graça, é que nós estamos aqui essa noite. Aleluia, não é por mérito de ninguém, porque Jesus, ele disse, eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os pecadores, eu vim buscar os perdidos, eu vim chamar os perdidos para o arrependimento. Agora é interessante, amados, eu estava analisando isso na quinta-feira, que existem processos de libertação e processos de libertação. Observem que quando em algumas passagens a Bíblia relata a história de alguns filhos endemoniados, de algumas pessoas endemoniadas, as pessoas foram clamar a Jesus para que Jesus fosse até aquele cidadão endemoniado. Porque quando uma pessoa está endemoniada, ele não tem consciência do que ele está fazendo. O diabo toma a sua noção, o diabo toma a sua mente, o diabo toma a sua consciência e ele é obrigado a fazer o que ele não quer fazer. Porque ele está sendo possuído por um espírito maligno.
E aí aquele pai, aquelas pessoas iam até Jesus e Jesus tinha que ir aquelas pessoas para profetizar, para liberar uma palavra e aquelas pessoas serem libertas. Agora existem outros processos de libertação que não dependem da ação direta de Jesus. Dependem de nós. Porque quando uma pessoa está possuída, ela não vai vir até Jesus. Ela precisa que Jesus vá até ela. Mas quando nós precisamos de libertação, mas não estamos possuídos, nós podemos vir até Jesus. Nós podemos vir até Jesus. E nós temos a palavra diante de nós. Nós temos acesso à palavra. Mas nós só seremos libertos se nós quisermos. Nós só seremos libertos se nós quisermos. Observem, amados, que quando Jesus estava na casa desse fariseu, estava na casa de Simão, o versículo 39, ele diz, quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. Mas quando nós vemos o final deste texto, nós vamos ver Jesus dizendo para a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz, porque aquela mulher, ela vivia uma vida de pecado, mas ela entendeu que Jesus podia libertá-la, e ela fez por onde o Senhor operar esse milagre na vida dela. Ela foi ao encontro de Jesus, ela adorou o Senhor, e Deus a transformou, Deus a libertou, Deus salvou, e Deus fez essa obra linda na vida dessa mulher. Mas nós estamos falando de mulheres, e consequentemente de homens, de pessoas e pessoas. Nós vamos ver uma outra mulher que teve um poder de influência muito grande na vida do seu esposo. Ela teve um poder de influência muito grande na vida da sua família. E, infelizmente, esse poder de influência não foi bom. Aquele seu esposo já tinha um coração pervertido. Já tinha um coração maligno, já tinha um coração soberbo e arrogante. E a sua companheira incentivou para que ele fizesse coisas piores. Quando Amã, e nós conhecemos a história de Esther, nós sabemos que Amã tinha o desejo de ser exaltado no seu coração. Ele já era uma pessoa arrogante no seu coração. E quando ele conversou com a sua esposa, quando ele conversou com a sua família, o que havia acontecido diante de um judeu, que ele teve que ser humilhado, exposto diante da sociedade, para que um homem judeu fosse honrado. E ele não queria isso. Todos nós sabemos que Amã, ele imaginava que essa honra seria dada para ele. Quando ele chega na sua casa, a sua esposa o vê triste, ele relata para a sua família o que havia acontecido, e olha o poder de influência que essa mulher teve sobre o seu marido. Por que você não prepara uma forca para esse judeu? Queridos, precisamos tomar muito cuidado, porque aquilo que nós desejamos para o outro, amados, é o que nós vamos colher. A Bíblia diz assim, olha, o que vocês desejam que os homens vos façam, façam vocês primeiro. Amã fez primeiro, só que ele não entendeu a lei da semeadura e da colheita. Olha só o que uma mulher tola, ela faz para sua casa. Amã ouviu o conselho da sua mulher, fez a forca, só que havia toda uma trama por detrás disso, que o rei ainda não tinha tido conhecimento. Mas quando o rei tomou conhecimento, e aí os irmãos lembram agora no início da pregação, de qual é o caráter que faz parte de Deus, a qualidade que faz parte do caráter de Deus. O que nós falamos aqui é o quê? Justiça. Nosso Deus, Ele é justo. Irmãos, a palavra de Deus para nós é: descansa o teu coração no Senhor. Descansa o teu coração em Deus, porque o Deus que nós servimos, Ele é justo. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, Ele vai colher. E eu falo para algumas pessoas que tiveram assim uma plantação muito
difícil. Eu falo, meu filho, você ainda está bonito na foto, porque o que você plantou, você não está colhendo nem metade do que você plantou. E aí Amã fez então aquela forca para Mardoqueu, pensando que ele fosse destruir a vida de um homem. Irmãos, tem pessoas que Deus cuida dela. Você pode levantar sua mão para o céu, meu irmão? Se você é fiel a Deus, se você é sincero com Deus, se você é temente a Deus, descansa o teu coração no Senhor. Deus vai pelejar por você. Deus vai pelejar as suas guerras. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar as suas lágrimas. Deus vai honrar o seu jejum. Deus vai honrar a tua perseverança. Deus vai honrar a tua caminhada. Aleluia! 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 Irmãos, não mexe com crente de Deus, não. Não mexe com crente fiel, não, meu irmão. Não mexe com quem tem vida de oração, não. Pode ser o zelador da igreja. Se ele tiver vida com Deus, não entra numa com ele, não, meu irmão. Não entra, não. Porque Deus, irmãos, aleluia, aleluia. Bate no peito assim, ó, comigo. Bate no peito assim, ó, e diga com alegria: eu tenho um dono, eu tenho um dono. Aleluia! Oi, irmãos. A Amã deu crédito à voz da sua mulher. Pensa numa mulher influenciadora. Só que ela esqueceu da lei da semeadura. Fizeram a forca para Amã. Mas quando o rei descobriu da trama que aconteceu, o rei mandou dizer assim: olha aqui para mim, olha para mim aqui, ó. Mata a Amã, mata sua mulher e mata todos os seus filhos. Irmãos, nosso Deus é justo. Deus não tem parte com impiedade. Deus não tem parte com pecado. Você pode ser fraco. Você pode ter deslize. Mas se você tem temor no teu coração, Deus, Ele tem compromisso com você. Ele diz: eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam me acharão. Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam me acharão. Me acharão. Me acharão. Mas eu fico analisando, irmãos, a Bíblia é muito linda, ela é muito linda. E a gente sempre vê pessoas se levantando contra crente, se levantando contra líder, se levantando contra profeta. Irmãos, mas você sabe por que se levanta? Você sabe por que não consegue ficar? Porque não quer abrir mão do pecado. Porque não quer abrir mão do pecado, porque não quer ser confrontado, porque passou a ter prazer no pecado. E isso é um perigo, irmãos, quando a gente passa a ter prazer no pecado. Quando você erra, quando você peca, Deus, Ele tem misericórdia de você e te perdoa. Mas quando você começa a ter uma sucessão de erros, isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso, porque o seu coração passa a já ser um coração que maquina o mal, que projeta o pecado. Sabe aqueles pés que se apressam em correr para o mal que nós estudamos há umas terças-feiras atrás? E eu estava me lembrando, inclusive, essa semana, de uma ministração do apóstolo Carlos Bastos, quando ele falou de Moisés, do líder Moisés, quando Miriam e Arão foram falar contra Moisés por causa de um erro que ele havia cometido. E realmente eles teriam esse direito, entre aspas, de falar com o seu irmão, porque ele realmente cometeu um erro, ele se
casou, se uniu a uma mulher pagã, de nação pagã, que não servia ao Senhor, e todos nós sabemos, somos sabedores, de que a ordem de Deus era para não nos unirmos com pessoas pagãs, não nos unirmos a um jugo desigual. A ordem de Deus para Israel, desde sempre foi essa: não se una a um jugo desigual. E Moisés, ele foi se unir a uma mulher de uma outra nação, mas quando aqueles, Arão e Miriam, se viraram contra Moisés, eles não tiveram respeito pela liderança de Moisés. E observem que o apóstolo Carlos lê um versículo que diz que Deus disse que Moisés era fiel. Mas Moisés não cometeu um pecado, mas como que Moisés é fiel? Porque é o que nós estamos falando aqui. Quando nós cometemos um erro, nos arrependemos, o nosso momento, o nosso deslize, a nossa condição momentânea não define quem nós somos, não define o nosso futuro, amados. Então Deus viu que Moisés errou, mas Moisés havia cometido um erro e ele não mudou, isso não mudou a condição do caráter de Moisés. Então ele declara: Moisés, ele permanece fiel. Agora, uma sucessão de erros é diferente diante dos olhos do Senhor. E aí entra o prazer no pecado. Eu peco porque eu gosto, eu peco porque eu quero. E aí, amados, isso já é um problema muito sério. É um problema muito sério. E aí, quando nós olhamos o poder de influência que Zeres tem na vida de Amã, nós vamos ver que toda a sua casa é destruída. Toda a sua casa é destruída. E aí eu me lembro de mais uma mulher, que eu estava, inclusive, já há um tempo estudando esse texto, mas que nos chama muita atenção, de uma mulher que foi confrontada por causa do seu pecado. E olha a atitude que essa mulher tem, porque ela gostava do pecado em que ela vivia. Olha só o que leva uma pessoa a fazer tamanha atrocidade. Quando João Batista pregava, ele pregava arrependimento, ele pregava conserto. E quando ele se deparou diante de Herodes, ele nunca hesitou em dizer: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão, porque ele estava com uma mulher que não era mulher dele, era a mulher do seu irmão. Mas ainda assim, Herodes sabia que João Batista era um homem de Deus. A Bíblia vai dizer que Herodes, ele tinha temor, ele sabia que João Batista era profeta, e sabia que ele era um homem justo, que ele era um homem santo, e que ele fazia muitas coisas, e atendendo de boa vontade aquilo que ele ouvia. Mas a perversidade que havia no coração dessa mulher, amados, fez ela cometer tamanhas atrocidades. E um certo dia, numa festa de aniversário de Herodes, ele fez um banquete para os príncipes, para as pessoas conhecidas, para as pessoas vizinhas, e a filha da sua mulher ou da sua cunhada, enfim, do caso de adultério que ele estava tendo, dançou para ele, dançou para os seus convidados. E aquela dança agradou o coração do rei. E o rei, ele disse: você pode me pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Até metade do reino eu te dou. Só que quando já há uma malignidade, uma perversidade no coração da pessoa, que passa a ter prazer no pecado, irmãos, meu Deus. Aquela criança, aquela jovem, aquela adolescente, ela não sabia o que ela ia pedir. O que eu vou pedir? Mas olha o poder de influência que nós, pais, temos na vida dos nossos filhos. Ela não sabendo o que pedir, ela: mãe, o que eu vou pedir? E aquela mulher que não queria ser confrontada, pede a cabeça de João Batista. Pede a cabeça de João Batista. Que tipo de influência nós temos sido para a vida dos nossos filhos? Que tipo de influência nós temos sido para a nossa família? Que tipo de influência nós temos sido para os nossos parentes? Que tipo de influência nós temos sido para os nossos vizinhos? Que tipo de influência nós temos sido para a nossa comunidade, para a nossa cidade? Que tipo de influência nós temos sido para a nossa geração? Que tipo de influência nós temos sido para a nossa geração?
Porque todas essas mulheres, e existem várias outras mulheres, vários outros homens, nós vamos ver que eles foram pessoas de influência, influenciaram para o mal, mas o fim deles foram muito trágico. Eu não tive a oportunidade de pesquisar em que tipo de morte Herodias morreu. Eu não tive a oportunidade de pesquisar em que tipo de morte Salomé morreu. Mas eu sei que provavelmente não deve ter sido muito bom. Porque o nosso Deus é um Deus justo. Agora, e o contraste disso tudo, amados, nós vamos ver Salomão, ele dizendo em Eclesiastes, uma coisa muito séria. E eu gostaria que você atentasse para essa leitura, e nós vamos já partir para o fim. Eclesiastes capítulo 7, versículo 26, diz assim, Salomão dizendo, eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Olha que coisa terrível, amados. Olha que testemunho terrível. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, escapará dela. Mas o pecador virá a ser preso por ela. Vede aqui, isto eu achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei, mas uma mulher entre todas não achei. Isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. Mas nós louvamos ao Senhor, e eu gostaria que você levantasse suas mãos para os céus e adorasse o nome do Senhor. Glorificasse o nome do Senhor. Porque nós vemos que Deus não tem parte com o pecador. Deus não tem parte com o ímpio. Deus não tem parte com o perverso. Deus não tem parte com essas pessoas. Mas nós podemos glorificar o nome do Senhor, porque Deus honra aqueles que o buscam. Deus honra aqueles que têm temor no seu coração. Eu li um versículo, eu gostaria que você abrisse, ainda em Provérbios. E eu gravei esse versículo, capítulo 18. E eu gostaria que principalmente a juventude atentasse para esse versículo e registrasse, marcasse no seu celular, na sua Bíblia, porque isso é muito importante. Olha que coisa linda da parte de Deus. Ainda Salomão dizendo, o que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe o quê? O favor do Senhor. Capítulo 19, versículo 14. Casas e bens são herança dos pais. Nós, pais, podemos deixar muitas coisas para os nossos filhos. Mas uma coisa nós não temos condições de deixar, mas Deus tem. Mas do Senhor vem a mulher prudente. E olha o que Salomão ele fala no capítulo 14 de Provérbios. A mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a sua casa. Mas em contrapartida ele diz o quê? Mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E quando nós vemos, amados, a diferença de mulheres ímpias, porque quando Salomão, ele fala de uma coisa mais amarga do que a morte, ele está falando da mulher ímpia, ele está falando da mulher que não tem temor, ele está falando da mulher que não tem Deus na sua vida, ele está falando da mulher que não sofreu transformação, mas em contrapartida ele fala de mulheres que tiveram suas vidas transformadas pelo Senhor. Em contrapartida, ele fala de mulheres que são honradas, que a Bíblia diz ainda em Provérbios capítulo 31, eu gostaria que você atentasse para isso, no versículo 30, enganosa é a beleza e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E eu gostaria que os homens, esperem, que encontraram essa bênção da parte do Senhor, que encontraram essa mulher prudente da parte do Senhor, eu gostaria que vocês aplaudissem ao Senhor Jesus nesse momento. Pode aplaudir com alegria, queridos, porque você conquistou uma coisa muito preciosa.
Se você tem uma mulher sábia, se você tem uma mulher prudente, se você tem uma mulher virtuosa, pode honrar ao Senhor. Porque Salomão, ele diz assim, ó, mulher virtuosa, quem a achará? É porque ele está dizendo que é uma coisa muito difícil de ser encontrada. Mas quando ela é encontrada, o seu valor excede o de finas joias. Olha isso. Olha isso. Agora eu quero que as mulheres aplaudam ao Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Quando vocês são encontradas, vocês são mais preciosas do que qualquer rubi. Vocês são mais preciosas do que qualquer esmeralda. Vocês são mais preciosas do que qualquer diamante. Olha isso. Porque as virtudes que existem dentro de vocês, as virtudes que existem dentro de nós, são coisas assim tremendas da parte de Deus. Porque, irmãos, ninguém pode contra uma mulher de Deus. Porque mulher de Deus não resolve as coisas no braço. Você pode glorificar o Senhor? Mulher de Deus não resolve as coisas no bate-boca. Não. Mulher de Deus resolve no joelho. Mulher de Deus resolve com conversa. Mulher de Deus tem graça e sabedoria para administrar as situações. Você pode adorar o Senhor por isso? Mulher de Deus, é por isso que quando a Bíblia fala que quem acha uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, acha uma coisa boa, é porque esse tipo de mulher, ela não é briguenta. Oh, meu Deus, alguém aí para adorar o Senhor? Ela não é amargurada, ela não é murmuradora, a sua boca não é um sepulcro aberto, mas a sua boca é uma fonte de vida para a sua casa, para a sua família, amém, amados? Para todos à sua volta. É porque a boca dessa mulher de Deus tem palavras construtivas. Você pode adorar o Senhor, marido? Você pode adorar o Senhor, mulher preciosa? Agora essa é forte. A mulher que teme ao Senhor, a mulher de Deus, a mulher virtuosa, ela guarda a sua honra. Guarda a sua honra. Nós estamos vivendo dias onde a mulher aí fora, ela não tem nenhum valor. Outro dia eu passei em algum lugar, eu não me lembro onde foi, que a música que estava sendo cantada é cachorra, não sei das quantas, e mais não sei o quê, e vai ficar na gaiola, e papapá. Eu falei, gente, o que é isso, meu Deus? Está repreendido, Satanás. Mas sabe o que é isso? Olha para mim aqui, ó. São as próprias mulheres que não guardam a sua honra. Porque quando você entender, olha para mim aqui, ó. Quando você entender que você é uma bênção de Deus, quando você entender que você é uma princesa, quando você entender que você é a menina dos olhos do Pai, e o seu comportamento mudar, além de você se honrar, além do Pai te honrar, as pessoas à sua volta vão te honrar. Porque respeito não se conquista no grito. Respeito não se conquista na força do braço. Respeito e honra se conquista se fazendo isso. E Deus nos trouxe aqui essa noite para mudar a nossa história, para virar o nosso cativeiro, para nos fazer lembrar quem nós somos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos mulheres importantes, nós somos mulheres valiosas, nós somos mulheres preciosas, nós somos escolhidas de Deus. Deus tem um chamado para a nossa vida, Deus tem um chamado para a nossa casa. Deus nos confiou uma grande missão, e a primeira grande missão que o Senhor nos confiou é cuidar do nosso esposo. A segunda grande missão que o Senhor nos confiou é cuidar dos nossos filhos, e grandes outras missões o Senhor tem nos dado. E aí é cuidar da obra do Senhor, é cuidar da casa do Senhor. Oh, coisa linda, a mulher de Deus, amados, ela é discreta. Mas olha só que coisa interessante. Você não pode
Mas pode. Porque a mulher de Deus, ela não é sedutora. Não é para os homens alheios. Mas para o seu marido você pode ser sedutora. Você pode aplaudir ao Senhor? Você não pode seduzir o marido alheio, mas o seu você pode. Amém? Amém, maridos? Algum marido aí? Oh, meu Deus! Esse foi bom, hein? Esse valeu! Eu quero ver o glória dos varões aí que tem as suas esposas, hein? Vamos ver, vamos ver. Aleluia. Ela é prudente, ela é fiel, ela satisfaz seu marido, ela é confiável. Tudo isso nós vamos ver Salomão, amados. Salomão falando das qualidades dessa mulher que tem a presença real de Jesus na vida dela. Amém? Como nós falamos, a mulher prudente, a mulher virtuosa, quando Salomão ele diz, é difícil de ser encontrada. Mas quando ela é encontrada, aí Salomão vai dizer, quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, você que encontrou essa coisa boa da parte do Senhor. Aleluia! E você que ainda está procurando, entenda que dos pais a gente recebe casas e bens, mas do Senhor vem o quê? Do Senhor vem quem? Do Senhor vem a mulher prudente. Se quer ser bem-sucedido no casamento, deixa Deus escolher para você. Se quer ser bem-sucedido no casamento, porque o apóstolo diz o quê? Quem acerta no casamento, acerta quanto? Olha aí, quem acerta no casamento, acerta 90%. O resto, Deus dá. Mas quem erra no casamento, irmãos, vamos fazer uma oração forte por sua vida, amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria. Olha, tá muito ruim para quem achou